Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Desde já, obrigada pela audiência qualificada e a você que me acompanha também através do nosso canal no youtube.com/programa Em Pauta Anápolis. Olha, os nossos agradecimentos à agência de comunicação BM Comunicação Integrada, que é a agência de comunicação que produz o nosso programa. A sua assessoria na medida certa está na BM Comunicação Integrada. Agende uma visita através do WhatsApp 99105-7392. 99105-7392. Quero mandar um abraço especial para a turma da Omega do Balão. Lá tem várias... de verdade, é uma joalheria, né, que você já conhece. O Que Era Bom está de volta aqui para a cidade de Anápolis com vários itens excelentes agora para o Natal, hein? Eita! Não pode deixar de dar aquele presentinho realmente que eterniza momentos. Afinal, joias, né? Viram joias da família, é um investimento, viu? A Omega do Balão, que fica ali na Rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade. É o endereço certo para você presentear quem você ama. Mas além de joias, tem também relógios, óculos solares, armações e uma infinidade de acessórios também para você presentear quem você ama. Fica a dica aí para você, tá bom? Mandar um abraço para a turma da Clínica de Estética e Beleza Paula Castro. Um beijo, Paula, e a você já cumprimenta todos ali dessa clínica bacana que me atende muito bem, me prepara aqui, né, justamente na maquiagem, nos cabelos aqui para poder apresentar o programa Em Pauta para vocês. Por isso que com esse carinho eu quero retribuir e indicar para você, tá bom? Vai lá na Paula Castro, que fica ali na Rua Senador Canedo, no bairro Jundiaí. O telefone de lá é o 3943 4545, 3943 4545. E o diferencial ali da Paula Castro, que além de ser salão, é uma clínica de estética atendendo homens e mulheres também, e principalmente aos domingos e feriados. Bacana, né? Então você não pode perder essa oportunidade. Um beijo especial para a turma da Boutique Vivência Store, que me veste aqui hoje no programa, na edição de hoje do nosso programa. Obrigada a todos da Vivência Store, que fica ali na Rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, esquina com a Travessa José Rocha, quadra 8, lote 49, no bairro Jundiaí Industrial. Uma excelente boutique, tá bom? Com vários looks para vocês. Aqui hoje eu tô com uma blusa, né? Uma calça, mas lá tem vários looks, tanto de shorts, conjuntos, vestidos, tanto para você trabalhar, quanto também looks de festa. Olha, uma boutique bacana que vale a pena você conferir, tá bom? O WhatsApp lá da loja é o 99135-7062. 99135-7062. E um beijo especial para a turma da Balas de Coco Dona Neuza. Só te lembrar, hein? Ai, já me deu água na boca. As balas de coco que derretem na boca. O telefone dela para encomenda é no WhatsApp. 99674 9282. 99674-9282. Feito aqui todos os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores aqui do nosso programa, vou te fazer um convite, claro, para participar desse bate-papo que eu tive agora com o Dr. Victor Lisboa Campos, que é um advogado, nosso colunista aqui na área de direito, falando sobre a reforma trabalhista. Quer entender mais sobre essa reforma que entrou em vigor agora no último dia 11 de novembro? Fica aqui no programa Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. Olá, assinante NET. É um prazer contar com a sua audiência qualificada aqui com o nosso programa Em Pauta. Na sala de estar de hoje, a gente recebe o Dr. Victor Lisboa Campos, que é advogado, colunista aqui, na verdade, da área de direito do nosso programa, especializado, olha, pós-graduado, na verdade, em direito eleitoral, penal e agora trabalhista. Doutor Vitor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Blenda. É uma satisfação estar participando novamente do programa, né, Em Pauta, e gravando, né, com você aqui nos estúdios do canal Anápolis e divulgando aos nossos telespectadores informações agora inerentes à reforma trabalhista. Exatamente. Vamos falar sobre uma pauta muito importante, afinal de contas é a pauta do momento na área do direito, que é a reforma trabalhista. Doutor Victor, ela que entrou em vigor, essa reforma, na verdade, a primeira, né, reforma, né, desse governo, do governo Temer, né, que realmente foi aprovado, né? Sim, sem dúvida. A reforma trabalhista entrou em vigência agora, dia 11 de novembro, né? Era uma briga do governo federal que conseguisse passar essa reforma trabalhista, assim como também está em discussão a reforma previdenciária, mas a reforma trabalhista já está em vigência e já veio modificar os contratos de trabalho atualmente.
Bom, e fazendo uma análise, antes da gente falar, junto, claro, para o nosso telespectador, o que mudou, como era, como está vigorando agora a lei, né? Fazendo uma análise, o trabalhador, ele foi realmente prejudicado ou não? É uma situação delicada a gente fazer essa análise, mas assim, houve sim reduções de direitos dos trabalhadores. As modificações vieram a favorecer a classe empresarial de certa forma, com o intuito do próprio governo, com o discurso que veio sendo imposto, que seria para a geração de novos empregos, né? Desburocratizar a questão do contrato de trabalho e com isso viabilizar a nova contratação de trabalhadores. O que a priori ainda não ocorreu, né? A princípio não. É uma questão que tem que ser analisada posteriormente e ver se de fato essas modificações trarão novas pessoas para o mercado de trabalho, né? Bom, por ser uma legislação nova, né, deu uma reformulada aí, parece que já tem outras reformulações, uma medida provisória justamente para tratar de alguns pontos específicos? Sim, quando houve a aprovação da reforma trabalhista, o Senado queria que fosse modificado alguns pontos da reforma. E aí houve uma negociação diretamente com o governo para que houvesse a aprovação da forma como estava, para que não fosse necessário o retorno para a Câmara. Uhum. E aí houve a negociação que posteriormente o governo editaria essas medidas provisórias, regulamentando certos pontos da reforma. E, de fato, houve essa negociação e o governo editou a medida provisória, o presidente Michel Temer, que já foi publicada dia 14 de novembro. Então, já houve uma modificação com relação a alguns pontos da reforma trabalhista. Então, vamos lá trazer, então, esse pontos, digamos assim, ponto a ponto aqui, para, na verdade, para que o nosso telespectador possa entender o que realmente aconteceu agora, né, com a reforma da lei trabalhista. Doutor Vitor, os pontos, assim, primeiramente vamos falar sobre os pontos que tiveram, assim, mais, um rebuliço maior, né, os pontos mais polêmicos. Uma grande modificação houve com relação à contribuição dos sindicatos, né? O trabalhador ele era obrigado a contribuir para o seu sindicato, anualmente era feito o desconto, né, e era repassado para os sindicatos. Hoje essa obrigatoriedade não mais persiste, então o trabalhador ele pode optar por continuar contribuindo para o seu sindicato. Ele não optando pela essa aceitação, obrigatoriamente não será descontado do seu salário essa contribuição. Repassando para os outros pontos, a questão das férias também foi modificada, porque na legislação anterior as férias ela poderia ser fracionada em 2 períodos, agora elas já podem sim ser fracionadas em 3 períodos, desde que seja observado um período mínimo de 15 dias, desses períodos, mas lembrando que essa negociação deve ser feita direto com o trabalhador, então não pode ser imposta, deve ser feito um acordo entre trabalhador e empresário. Olha que bacana. Para você que está sintonizando o canal 14 agora, nesse momento, está acompanhando o programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. E estamos recebendo aqui o Dr. Victor Lisboa Campos, advogado especializado nas áreas, claro, né, trabalhista, penal e também eleitoral. E nossa pauta hoje é sobre a reforma trabalhista. Agradecendo também você que nos acompanha através do canal, no nosso canal, na verdade, no YouTube, youtube.com/programa Em Pauta Anápolis. E quem está em casa pode depois dar uma chegadinha lá no nosso canal, se inscrever e acompanhar não só essa pauta de hoje, mas outras pautas também. Doutor Vitor, mais pontos polêmicos que geraram até realmente entrar em vigor? Sim, outra questão também que foi regulamentada até mesmo pela medida provisória, que já tinha gerado uma certa polêmica, era a questão das gestantes e das lactantes. Que a princípio, elas poderiam, segundo a legislação anterior, elas deveriam ser afastadas quando trabalhassem em locais insalubres, né? Com a reforma trabalhista, deixou de ser proibida essa exigência, mas seria necessário um laudo médico, né, constatando que elas poderiam estar trabalhando nesses locais insalubres em grau médio ou baixo. Com a medida provisória, elas ficam excluídas de trabalhar em locais insalubres, podendo a própria gestante ou lactante optar pela continuidade do trabalho nesses locais, desde que ela voluntariamente leve um atestado médico, um laudo médico, informando que isso não gerará nenhum prejuízo para ela ou para o feto, né, para o bebê. Então, houve essa conversão. Então, deixou de ser obrigatoriedade do empregador e passou a ser uma faculdade da própria gestante
se optar ou não continuar trabalhando no local insalubre. Jornada de trabalho? A jornada de trabalho houve uma modificação que agora pode ser feito um contrato de trabalho, a pessoa trabalhar por escala. Então, ela poderá trabalhar por 12 e folgar 36 horas, sendo respeitado o horário de 44 horas semanais e 220 mensais. Então, existe essa possibilidade também da modificação do horário de trabalho. A pessoa trabalhar um dia e folgar 36 horas. Bom, já falando sobre isso, já inclui também a questão do descanso, né? A questão do descanso, houve a modificação do horário para refeição. Então, com a legislação anterior, tinha que ter pelo menos uma hora de intervalo para almoço ou para jantar. Com a modificação da reforma, esse horário foi para reduzido, podendo ser de 30 minutos até 2 horas, né, como era já anteriormente. Mas, havendo a redução para 30 minutos de intervalo para a refeição, deverá ser feita a compensação no horário de trabalho. Então, às vezes ele saía às 18 horas, ele vai sair às 17h30. Então, às vezes para o trabalhador também pode ser mais vantajoso, desde que haja negociação entre eles. Na verdade, seja uma questão flexibilizada entre os dois, né? Sim, a reforma trabalhista, ela veio com essa nova visão de que trabalhador e empresário, eles podem negociar todas as questões do contrato de trabalho. Inclusive, havendo modificações na questão de compensação de horas, mudança de dia de feriado, por exemplo, vamos trabalhar no feriado e a gente vai folgar no dia seguinte, por exemplo, um feriado igual que aconteceu agora, dia 15 de novembro. Trabalha-se na quarta-feira e prorroga o feriado para sexta. Então, o trabalhador pode trabalhar no feriado e prorrogar aquele dia de folga para sexta-feira para emendar com o final de semana. Então, tudo isso pode ser negociado diretamente com o próprio trabalhador. Olha que bacana, hein? Bom, dentre outras questões de mudanças, né, da nova legislação, tem com relação também a planos de cargos e salários, transporte. Explica pra gente, Vitor. A questão do plano de cargos e salários é uma questão que foi modificada, que o empresário ele pode estipular um plano de cargos e salários, mas esse plano de cargos e salários ele pode ser modificado a qualquer tempo. Então, isso, de certa forma, gera uma insegurança, uma instabilidade também para o trabalhador, porque a empresa pode fixar questões relativas à promoção dentro da empresa e futuramente haver uma modificação. Então, é um ponto assim que está um pouco confuso na legislação. Com relação ao transporte que você está mencionando, houve um prejuízo para o trabalhador. Então, por exemplo, se ele ia trabalhar para a empresa e a empresa fornecia o transporte, era um local de difícil acesso, ele demorava um período para chegar na empresa, esse período que ele gastava para chegar na empresa e para retornar, muitas vezes era tido como hora de trabalho. Então, isso ele recebia por esse período, acabava recebendo horas extras, né? A maioria das ações da Justiça, desde que houvesse a comprovação dessas horas em tines, ele fazia jus ao recebimento desse período que ele ficava em curso até chegar na empresa. Isso não mais existe, então a reforma trabalhista veio a extinguir esse direito para o trabalhador, então o período que ele leva até a empresa e volta não é mais tido como tempo de trabalho, então ele não terá direito a recebimento de horas extras com relação a esse período. Mas, se caso houver algum acidente para esse trabalhador indo ou voltando? Sim, aí persiste sim o acidente Né? será tido como um acidente de trabalho. Então, ainda persiste essa garantia. Com relação a horas extras, o que ficou definido? Teve alguma alteração? Com relação às horas extras, pouca coisa mudou. É questão mais do banco de horas, né? Então, como houve essa modificação agora, o trabalhador e o empresário podem negociar o banco de horas, havendo compensação dentro do próprio mês, sem que haja necessidade de um acordo coletivo. Então, pode ser feita a negociação direto com o empregado para que seja compensado no mesmo mês. Caso a opção do empresário seja para que a compensação ocorra após um mês, então deve ser feito um acordo coletivo para que seja discutido essas questões, essas regras. Olha, e com relação ao freelancer, como que fica esse contrato? O contrato de trabalho intermitente é uma novidade da reforma, né? Então, muitas empresas, bares, restaurantes vão optar por esse tipo de trabalho. O que seria o freelancer? Ele ser contratado para trabalhar um período, 2 dias na semana, 1 dia na semana, 10 horas numa semana. Então, o trabalhador que fizer esse trabalho, ele será remunerado
por dia ou por hora, de acordo com a necessidade. Assim tem que ter a carteira assinada. Tem que ter a carteira assinada, ele terá direito a FGTS, 13º, férias proporcionais, tudo proporcional ao que ele recebe. Então, se ele trabalha 5 vezes no mês para uma determinada empresa, ele receberá proporcionalmente esse período. Lembrando que essa questão também que foi regulamentada na medida provisória é a questão da contribuição previdenciária. Então, aquele que trabalha de forma intermitente, o empresário ele fará o desconto com relação à contribuição previdenciária e caso não atinja o mínimo de recolhimento para o INSS, o trabalhador deverá complementar essa diferença, para que ele não deixe de ficar segurado pelo INSS. Então, é importante o trabalhador ficar ligado a essa situação. Caso ele receba menos que o salário mensal mínimo, ele deverá fazer essa complementação da diferença para que seja mantida essa garantia da Previdência. Bom, o que tem muito em voga agora é home office, né? As pessoas, na verdade, já é uma realidade, trabalhando em casa, né? Sim, as grandes empresas, né? O pessoal de chefia, gerência, utiliza muito esse serviço, né? Às vezes a pessoa trabalha para vários setores da empresa, né? Então acaba ficando num local distante da própria sede da empresa. Às vezes trabalha até mais, né? Justamente, acaba trabalhando mais. Então essa questão do home office, quem trabalha dessa forma, o contrato dele deverá vir descrito toda a questão. Então ele receberá por produtividade e não por período trabalhado. Então, é uma situação que deve ser discriminada no contrato de trabalho, questões de gastos, por exemplo, vai ser alocada uma sala para trabalhar. Então, isso deve ser discriminado no contrato, a empresa deve pagar energia, internet. Então, tudo deve vir discriminado no contrato para que não gere nenhuma dúvida posteriormente. Bom, e os acordos coletivos, demissões? Os acordos coletivos, houve uma certa modificação com relação a isso, né? Perdeu-se um pouco de força justamente pela facilidade que o empresário poderá negociar diretamente com o próprio empregado. Então, muitas questões vão ser deixadas de ser negociadas em convenções coletivas e negociadas diretamente com a categoria. Inclusive, vindo a prejudicar, pode ser feito acordos coletivos nas convenções, situações que venham a prejudicar o próprio trabalhador. Mas desde que seja também feita uma garantia para que ele não perca o trabalho, o emprego, durante a vigência dessa convenção, desse acordo. Então, por exemplo, questões das empresas de automóveis, às vezes há uma redução na demanda, né? Então faz uma compensação, uma convenção coletiva, um acordo para que haja redução salarial dos trabalhadores, mas em contrapartida ele ganha uma estabilidade por determinado período. Então isso sim poderá ser negociado, inclusive situações que venham a prejudicar o trabalhador. Com relação a danos morais, teve alguma alteração, doutor Vitor? Sim, é uma situação também que houve alteração na reforma e já foi modificado também na medida provisória. Que, a princípio, o teto para a indenização por danos morais era 50 vezes o salário do trabalhador. Então, se ele ganhasse um salário mínimo, o limite máximo de indenização por danos morais seria vinculado ao seu salário. Então, com a medida provisória, já modificando essa situação, veio a estender o teto para o teto do INSS. Então, 5.531 é o salário, então ele poderá ser indenizado 50 vezes esse valor, 50 vezes 5.531. Então, houve essa modificação no valor base para cálculo da indenização por danos morais. Lembrando que é uma situação que o dano moral ele vai ser calculado de acordo com a gravidade da situação, né? Então, o juiz, analisando o caso, ele verificará qual será o valor da indenização caso a caso. Bom, falando em indenizações, lembrei das ações judiciais, né? Tem alguma já que já chamou a atenção, já com essa nova reforma em vigor? Sim, uma situação delicada da reforma é a modificação da questão dos honorários de sucumbência. Então, na Justiça do Trabalho existiam os honorários de sucumbência em segundo grau de jurisdição. Então, hoje já não mais, desde o primeiro grau de jurisdição, então a parte que sai perdedora de determinado pedido, ela pode ser sucumbente a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, referente àquele pedido que ela perdeu. Então, já temos situações onde a pessoa entrou com ação indenizatória contra a empresa, uma reclamação trabalhista contra a empresa, pedindo alguns pontos e também uma indenização, e ela perdeu, por exemplo, o dano moral, o juiz não entendeu que não houve dano moral, então ela perdeu esse ponto. E houve a condenação em honorários de sucumbência para o advogado da reclamada, justamente nesse ponto. Então já temos situações onde empregados estão sendo condenados a pagar os advogados das empresas justamente por essa modificação na legislação. Então isso já vem causando uma certa estranheza e assim pegando muita gente de surpresa. Então você entra com a ação
querendo receber verbas trabalhistas e acaba saindo devendo. Pagando. Justamente. E a terceirização? Como é que tem sido encarada a terceirização dentro da reforma trabalhista? A terceirização teve a legislação própria, né, modificando a terceirização. Então, a terceirização hoje, a empresa pode contratar serviço terceirizado para exercer atividade meio e fim da empresa, de acordo com a modificação do mercado. Então, toda essa situação pode ser utilizada para a contratação de terceirizados. Lembrando que o trabalhador que está registrado na empresa, ele não pode ser demitido e recontratado como terceirizado. Então, existe uma carência de 18 meses para que isso ocorra. Então, não é, vou demitir todos os meus funcionários e contratar eles através de uma empresa terceirizada ou como pessoa jurídica. Então, não tem essa certa carência, mas, por exemplo, aumentando a demanda do serviço, o empresário ele pode sim estar contratando empresas que forneçam esse serviço com pessoas terceirizadas, lembrando que os terceirizados possuem os mesmos direitos garantidos dos trabalhadores contratados diretamente pela empresa. Bom, doutor Vitor, mais algum ponto dentro da reforma trabalhista que a gente acabou não tocando aqui agora? Tem a questão, por exemplo, os empresários, o empresário a empresa que deixa de registrar a carteira de trabalho de determinado funcionário, ela podia vir a ser multada no valor de R$800. Então, houve a modificação do valor dessa multa, passando para R$3.000 esse valor, né? Então, houve essa modificação também com relação a isso. Isso é bom para o trabalhador, né? Porque assim, força as empresas a estarem registrando os seus empregados, né? Então, para o trabalhador que tem a sua carteira registrada, ele tem maior garantia. Questão, por exemplo, se acontecer um acidente de trabalho, ele fica afastado, acaba recebendo pelo INSS. Então, ele tem uma segurança muito maior. E para o empregador também, muito melhor, né? Ele também está se respaldado, tendo seu funcionário totalmente regularizado, afinal de contas, evitando justamente ações judiciais. Justamente. Né? A ideia da reforma é justamente que haja redução das ações judiciais na esfera trabalhista, né? Então, estima-se que haverá uma grande redução de demandas, justamente porque tudo pode ser negociado entre trabalhador e empresário. Então, é uma situação que a gente, só no dia a dia, com o decorrer do tempo, veremos como ficará, né, essas modificações, essas mudanças na legislação trabalhista. Pelo menos o que se propõe é isso, né? Acordos, pelo menos porque a gente entende, prestando atenção em tudo que o senhor estava explicando aqui para a gente, doutor Vitor, essa oportunidade de flexibilização, de diálogo, né? Tomara que tenha, né? Tomara que cresça, né? Porque entre as duas partes. A grande crítica com relação, entre aspas, à justiça trabalhista é que se diz que, por exemplo, muitas empresas fecham por problemas de ações trabalhistas, né? Então, acaba gerando um ônus para a empresa muito grande. Então, muita situação pode ser negociada diretamente com o empregado e a ideia é que deixe de haver, por exemplo, uma empresa vir a falir por causa de demandas judiciais, né? Uhum. Então, mas lembrando que também o trabalhador não pode ser prejudicado por irresponsabilidade do empresário ou alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, um acidente de trabalho. Mas, assim, tudo é a ser discutido e flexibilizado. Doutor Victor Lisboa Campos, nosso colunista aqui de Direito do nosso programa, advogado especializado nas áreas de Direito Eleitoral, Penal e agora também Trabalhista. Obrigada pela presença e, sobretudo, pelos esclarecimentos oportunos. Obrigado, Blenda. É uma satisfação estar aqui, trazendo esclarecimentos aos nossos telespectadores. E a gente está aqui à disposição para levar a informação a vocês, né? A ideia é, como é uma reforma nova, uma lei nova, surgem muitas dúvidas. Então, muitas coisas ainda não foram discutidas ainda. Virão a serem modificadas. Existe a possibilidade também de algum ponto ser declarado inconstitucional. Então, assim, vai ser dia a dia mesmo e com o passar do tempo vai ser adequando. Olha, e com o doutor Victor Lisboa Campos, nós nos despedimos hoje na edição aqui do nosso programa, agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela numa próxima edição aqui no Canal 14 ou também aí com o pessoal no youtube.com/programa Em Pauta Anápolis. Até a próxima oportunidade. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.